A Bíblia narra um milagre extraordinário feito por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É o relato de como um casamento foi tocado pelo poder de Deus e de como Deus pode tocar no seu casamento. Graças a paz, eu me chamo Davi e para trazer aquilo que eu quero falar sobre casamento, eu gostaria de estar trazendo um versículo para vocês que fica lá em João, capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Uma passagem muito conhecida por todos, mas que fala profundamente como que Deus age em nossos casamentos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras, os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A família tem prioridade no plano de Deus. Quando nós vamos para Gênesis 2:24, nós vamos ver que lá foi estabelecido o primeiro casamento entre Adão e Eva, aonde o homem tinha que deixar o seu pai e a sua mãe, se unir à sua esposa, e assim os dois formariam uma só carne. Quando nós vamos para João 3:29, quando nós também vamos para Apocalipse 7, nós vamos ver que Jesus Cristo ele é o noivo e nós somos a sua noiva. Essa passagem no qual nós lemos está dizendo que Jesus Cristo estava indo a caminho de um casamento. E o que me chama a atenção aqui é que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi num casamento. E isso nos mostra a importância que o casamento tem no plano de Deus. Além disso, Apocalipse vai descrever que quando o nosso noivo voltar para resgatar a sua noiva, nós comemoraremos as bodas do Cordeiro. Na passagem em qual nós lemos, nós percebemos que o milagre aconteceu por conta da falta de vinho. Quando nós vamos para Salmos 104:5, nós vamos ver que o vinho está relacionado com a alegria. E aqui nós temos o primeiro paralelo com os casamentos. Muitas vezes nós ouvimos, vimos e encontrando casamentos faltando o vinho. Pessoas que eram embriagadas de amor pelos seus cônjuges, com o passar do tempo, vê o esfriamento e cada vez mais esvaziando seus potes de vinho. O matrimônio, de maneira geral, ele está falindo porque o vinho está se acabando. Mas quando Jesus está presente num relacionamento, num casamento, num matrimônio, aí é que se faz a diferença. Jesus Cristo, ele se encarrega de trazer vinho novo aonde não existia mais. Por isso, um conselho que eu posso estar dando para quem está vendo esse vídeo é para quando aparecer um problema, uma circunstância, uma adversidade no seu casamento, faça como essas pessoas que convidaram Jesus Cristo para irem até o seu casamento. Nós não sabemos se essas pessoas eram parentes conhecidas de Jesus Cristo, mas o que nós sabemos é que Jesus estava presente neste casamento. E quando precisou de um milagre, ninguém precisou chamá-lo. Jesus, vem cá. Não. Jesus Cristo já se fazia presente e por isso o milagre foi feito. Se você precisar de um milagre no seu casamento, eu te convido neste momento a convidar Jesus Cristo a fazer parte do seu matrimônio. No versículo de número 3, nós vemos Maria com um grande dilema. Os convidados estavam celebrando, a festa estava acontecendo, porém acabou o vinho. O vinho no casamento judaico era como bolo nas festas nos dias atuais. Não oferecer vinho para os convidados naquela época era um insulto. Deixar faltar o vinho era uma falta de respeito.
Mas Maria, ela identificou que estava faltando vinho. Ela vai até a presença de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E a partir disso, quando aparecer um problema em nossas vidas, através do exemplo que Maria nos deu nesse versículo, nós saberemos como nos comportar em meio aos dilemas, em meio aos problemas do nosso relacionamento. Primeiro passo: identifique o problema. A partir do momento em que nós identificamos o problema que está acontecendo com o nosso casamento, metade das coisas já foram solucionadas. Depois de nós identificarmos o problema, a segunda coisa que nós temos que fazer, assim como Maria fez, é apresentar os problemas para Jesus Cristo. Terceiro passo: quando nós identificamos o problema, apresentamos a Jesus, por mais louco que pareça, faça aquilo que Jesus te mostrar. Esse é o segredo que nós temos para solucionar os problemas que aparecem nos nossos relacionamentos. A passagem no qual nós lemos vai dizer que existia 6 talhas. E 6 na Bíblia sempre remete a algo humano. Por exemplo, em Gênesis vai dizer que no 6º dia Deus criou o homem. O número 6 lá em Apocalipse vai ser descrito que é o número do homem. Então, quando nós virmos o número 6 na Bíblia, sempre lembre de algo humano. E o que essa passagem está querendo dizer para mim e para você? Jesus Cristo, ele estava presente no casamento, mas dependeu do fator humano para o milagre acontecer. Se nós percebermos a sequência no qual Jesus Cristo fez o milagre, ele disse primeiramente: encham essas 6 talhas ou esses 6 potes de água. Posteriormente, ele diz: tirem um pouco da água. E depois ele diz: levem essa água até o mestre-sala. Nós não sabemos se foi no momento em que eles tiraram a água ou no momento em que eles levaram a água até o mestre-sala que a água se transformou em vinho. Mas o que eu e você nós podemos concluir em relação a isso foi somente depois da obediência daquelas pessoas que estavam servindo que aconteceu o milagre. Ou seja, foi somente depois que eles obedeceram Jesus Cristo, de buscarem os potes, de botarem água, de tirarem água e de transportarem, que o milagre aconteceu. E o que eu estou querendo dizer para vocês neste momento é que para o milagre acontecer nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, nós temos que obedecer aquilo que Jesus Cristo nos manda fazer. O número 6 é um fator humano. E por ser humano, o milagre também depende de nós. Então nós já conseguimos perceber que o número 6 remete ao homem e como o milagre de Deus está atrelado na ação do homem em obediência àquilo que Deus manda nós fazer. Porém, as talhas, nessa época no qual Jesus Cristo manda buscar talhas ou potes, elas eram feitas de pedra. E elas precisariam ser talhadas para que o vinho pudesse ser armazenado nela. Isso nos mostra que muitas vezes, assim como as talhas de pedras, nós somos duros em relação às circunstâncias nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós somos duros em relação ao nosso agir. Muitas vezes nós somos duros da forma que nós falamos. E nós precisamos, quando nós somos duros, ser transformados, talhados por Deus. E nós precisamos ser talhados, irmãos, porque quanto mais é talhado, quanto mais é cavado, mais cabe do vinho dentro da talha. E como nós falamos, o vinho significa a alegria. E quanto mais nós nos deixamos ser trabalhados por Deus, mais alegria será produzida nos nossos casamentos. Então, se nós percebermos, não havia água nas talhas. Foi Jesus Cristo que mandou buscar e encher as talhas de água. Água na Bíblia, irmãos, simboliza muitas vezes a palavra de Deus e o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes quando nós vimos em casamentos em que o vinho se acabou, também existe a falta de água. Nós não temos que olhar apenas a esfera natural nos nossos relacionamentos, nós precisamos olhar a esfera espiritual. E normalmente quando o vinho acaba, normalmente também não se tem água para encher as talhas.
Se essas talhas elas não forem cheias de água que simboliza o relacionamento, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a água não poderá ser transformada em vinho. O que nós percebemos também nessa passagem é que quanto mais água esses servos colocassem dentro das talhas, mais vinho seria produzido. O milagre de Deus em nossos relacionamentos, em nosso casamento, está diretamente relacionado com o tempo em qual nós estamos dispostos em nos relacionar com Deus. E eu gostaria de chamar a atenção no final desse vídeo falando da qualidade do milagre de Jesus Cristo no casamento. Porque se nós vermos, ele mandou que os servos levassem o vinho até o mestre-sala. E a partir do momento em que ele provou do vinho, ele chamou o noivo e disse: ei, você guardou o melhor vinho para o final da festa, quando normalmente isso é feito no início. O que eu quero dizer para vocês neste momento é que a maioria dos casais sempre experimentam do melhor vinho no início do relacionamento. E com o passar do tempo, a qualidade do vinho, a qualidade da alegria, ela começa a diminuir. Mas quando Deus faz um milagre na vida de um casamento, aquilo que vem posteriormente é muito melhor do que aquilo que foi vivido anteriormente. Ou seja, a experiência que se tem depois de uma restauração, de um casamento, é algo inédito na vida de um casal. Quando Jesus ele opera milagre em um casamento, o melhor sempre vem depois. Se você perceber que o vinho do seu casamento acabou, convide Jesus Cristo para estar junto no seu relacionamento. Creia na vontade de Deus de agir nos casamentos. Renove o convite do Senhor Jesus para estar no seu lar. Pratique os princípios que foi descrito nesse vídeo e veja Jesus Cristo fazer aquilo que tem de melhor no seu casamento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque semanalmente nós estaremos falando sobre vídeos relacionados à Palavra de Deus. Irmãos, eu já falei anteriormente sobre a importância da mulher na criação e também já fiz um vídeo falando da criação de filhos. Se você se interessar pelo assunto, assista esses 2 vídeos anteriores que vai edificar e enriquecer o seu conhecimento relacionado à família. Que Deus te abençoe e que um milagre aconteça no seu relacionamento, ou que você possa ajudar um casal que está sofrendo circunstâncias, problemas, adversidades no seu dia a dia.